Bom, gente, é um bate-papo mesmo, né? Eu acho que eu convidei o Jorge por um motivo muito simples. Eu trabalho com vários executivos e o Jorge está dentre aqueles que eu mais admiro. E eu tenho convidado aí algumas pessoas, alguns profissionais, alguns executivos. E a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi o Jorge. E eu acho que é importante dizer por quê. Porque, primeiro, pela minha admiração, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu lembro que o Jorge e a Adriana me chamaram para fazer um team building, lembra? Um team building com a diretoria. E eu fiquei bastante impactada positivamente pela postura. Eu acho que, em primeiro lugar, a honestidade. Eu acho que a maneira de conduzir, nem sempre, né, um executivo consegue conduzir do jeito que ele gostaria, 100% todas as situações. Mas eu acho que o que me chamou muita atenção no Jorge realmente foi a conduta. Por isso que você foi o primeiro a ser convidado para esse bate-papo. Vai ser um bate-papo bem amigável, não precisam... preciso esperar o Jorge falar, gente... Fiquem à vontade, tá? Se quiser perguntar, colocar o Jorge na parede, tá, Bicalho? Tá, Adri? Fiquem à vontade também. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, de você, Jorge, e contextualizasse um pouco a Freudenberg nos dias atuais. Ok, para começar, eu vou falar assim, a minha maior virtude é ter amigos generosos. Certo? Essa é a maior. Ok, a Freudenberg está vivendo um momento pré-Covid, um momento diferente. Né? E eu costumo dizer que quem está na indústria automobilística, o mundo inteiro está mudando. A indústria automobilística ela está mudando mais porque você tem eletrificação, você tem compartilhamento, você tem direção autônoma. Tudo isso, somado, vai transformar a indústria automobilística mundial extraordinariamente. Agora, aí você insere a indústria automobilística no país, certo? O país está num movimento errático, mas com uma visão liberal, que pode ter impactos extraordinários no país, na indústria do país. Aí não é só a indústria automobilística, mas todas as indústrias. Foi aprovado no ano passado um acordo comercial de livre comércio com a Comunidade Europeia. Foi um trabalho que foi gestado durante 20 anos e que, de repente, saiu. Saiu mesmo? As evidências que eu tenho, através do Sindipeças, é que vai sair mesmo. Certo? Que na Europa, apesar de toda a conversa que tem na mídia, não vamos aprovar, não sei o que lá, que todo o pessoal operacional está trabalhando numa velocidade muito grande. Esses processos, eles são... primeiro você tem que fazer uma análise jurídica, depois você tem que fazer tradução para todas as línguas. Na Europa, são um conjunto de línguas grandes, aqui é espanhol e português, né? Então mais simples, mas que as etapas estão passando e que até o final do ano estará sendo apresentado aos congressos dos países para ser aprovado. Isso vai ter um impacto no Brasil, que foi um país que sempre optou por proteger a indústria local, vai ter um impacto muito grande. Na minha opinião, certo? Se você não quiser se aprofundar, só pelo fato de que não vou insistir naquilo que não deu certo, já tem uma perspectiva de dar certo, certo? Lógico, a indústria de hoje vai ser diferente da indústria de amanhã. Algumas indústrias existem hoje só porque o mercado é fechado, mas outras vão poder ter um papel global, certo?
numa economia aberta, porque vão comprar insumos mais baratos e vão conseguir exportar. Então, a minha questão é, você fala indústria automobilística, Brasil, e depois você vai para tudo, né? Manufatura 4.0, inteligência artificial, que vai afetar uma infinidade de empregos, né? Então, tudo isso vai afetar. Você tinha este cenário que, para nós, teve um impacto forte, que foi o seguinte: com a eletrificação, a Freudenberg, a nossa parte da Freudenberg, perde 50% do seu faturamento. Ou ela se reinventa, ou essa parte da Freudenberg some. Então, ela vai se reinventar. Toda a parte Freudenberg voltada a motor de combustão interna, em algum tempo, some. O motor de combustão interna vai sumir totalmente? Não. Mas vai ser um nicho e vai ter um volume completamente diferente do que tem hoje. Então, as empresas precisam se reinventar. E, logicamente, investimentos foram feitos. Então, qual é a lógica de qualquer negócio? Vamos tentar fazer com que a gente use esse investimento já feito por mais tempo possível, porque eu não vou injetar mais dinheiro, mas eu vou tirar dinheiro que é muito necessário nos investimentos futuros. A empresa está entrando em baterias para veículos pesados, a empresa está entrando em célula de combustível, e tudo isso exige investimentos muito pesados, com retorno demorado. Então, o que a empresa está fazendo? Ela está pegando aquelas indústrias que, num determinado instante, vão ter uma relevância muito pequena, consolidando em um menor número de fábricas. A nossa fábrica no Brasil era uma diversidade infinita de produtos com volumes muito pequenos. Então, a decisão lógica é falar, se eu vou consolidar as minhas produções para ser mais produtivo, esta fábrica vai sumir. Então, nós já víamos num processo de fechamento da produção, né? Lógico, esse processo, ele já em si, um case de carreira, né? Porque você fechar uma fábrica não é fácil e nós não optamos, graças a Deus, pelos valores da companhia, nós não optamos pelo caminho mais fácil, que falar o seguinte: o pessoal chega segunda-feira de manhã na fábrica, o portão está fechado. E aí, mas o que eu faço? Vai procurar os seus direitos. Como é que vocês estão conduzindo esse processo, Jorge? Nós estamos conduzindo, nós comunicamos há um ano atrás, nós comunicamos em outubro que até outubro desse ano a fábrica estaria fechada. E aí nós começamos a negociar com eles pedidos de demissão incentivada, com pacotes de adicionais para eles, explicamos a situação. No dia 4 de outubro, nós reunimos todos os turnos em 2 horários diferentes, mas nós explicamos todas essas razões e falamos, olha, que nós sentimos muitíssimo, porque faz parte da gente, né? É um pedaço da gente que está sendo arrancado, mas que a gente tem que se adaptar a realidades do mundo, né? E a gente tinha que se adaptar, mas que a gente ia fazer da melhor maneira possível, inclusive para todos aqueles funcionários com mobilidade, nós iríamos buscar, ou no Brasil ou fora do Brasil, alguma ocupação. A gente já tinha um histórico de conseguir
exportar talentos acima da média, muito acima da média, certo? A Freudenberg, nesse ponto, ela é muito aberta, ela aceita estrangeiros, certo? E nós tínhamos já uma lista muito grande de profissionais que foram para lá, e não é cargos, um engenheiro, um líder de produção. Não, a gente exportou diretor que, depois de um período na Europa, voltou como CEO de uma empresa da Freudenberg no Brasil. Não nossa, uma outra. Né? Então, assim, nesse ponto, a Freudenberg é bem aberta e nós trabalhamos muito nessa direção. E, como sempre, nós transmitimos com toda a transparência e com toda a honestidade a situação que a gente estava e o que a gente tinha planejado para minimizar o processo, que é um processo sempre traumático. Né? O processo para a empresa é porque a empresa demite uma parcela do seu força de trabalho. Para o empregado é 100%. Né? Então, nós procuramos fazer, e com a ajuda do time, a ajuda da Adriana, eu acho que nós fomos bem-sucedidos. Lógico, nós tivemos momentos de maior estresse. Logicamente, quando você anuncia uma coisa, quando você vai negociar o pacote, você está negociando. E ali, vender um carro, vender uma casa, vender um retentor, sempre tem um estresse, porque quem vai comprar quer pagar o mínimo possível e quem quer vender quer ganhar o máximo. Apesar da gente ter não querido economizar o máximo para a companhia, certo? Lógico, as pessoas querem sempre mais. Então foi um processo, mas deu tudo certo. Assim, nós estamos quase na fase final desse processo, e eu tinha este lado, eu e a equipe tínhamos este lado para gerenciar e tinha o outro lado para garantir condições melhores possíveis para o time que fica, que vai gerir os negócios do grupo de uma maneira diferente, certo? Então, no começo você também tem que mostrar a lógica do processo, certo? Nem sempre todo mundo acredita de cara, mas você tem que ir trabalhando para que as pessoas sintam confiantes no processo que fica e as que saíram se sintam minimamente atendidas. Eu imagino que, depois de passar por todo esse processo, né, que eu conheço esse processo em outras organizações também, aí vem o Covid, vem a pandemia. Como é que vocês lidaram com isso, né? Adriana, fiquem à vontade, tá, Jorge? Se você quiser convidar a Adriana e Cálio, fiquem à vontade aí para conversarem e passar informações para nós, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui, elas querem justamente, é um case mesmo, né? Eu acho que vocês tiveram um dado a mais, né? Tiveram um plus de dificuldade, fora a questão da mudança da empresa, também a questão da pandemia, que vem trazer mais dificuldade ainda. A gente tem dois lados. Né? O primeiro lado é o lado... Ok, eu ia começar por um lado, vou começar pelo outro. Home office. Assim como todo mundo, a gente não entendia o quanto que a gente conseguiria produzir em home office. No começo existia, assim, eu com o meu jeito, eu falei assim, tchau pessoal, vocês vão me ver por vídeo, certo? Porque cada cidadão tem que dar a sua contribuição, certo? A gente simplesmente criticar o governo que faz isso, que faz aquilo, é muito fácil. Mas se nós, como cidadãos, a gente também se comportar adequadamente, certo? O resultado global é melhor.
algumas sociedades, e aí a gente vai para a nossa matriz alemã, que é uma sociedade absolutamente disciplinada, madura, certo? Eles, assim, você não ouviu quase nada, eles passaram, número de mortes, acho que lá morreu pouco mais do que um dia aqui, né? Eles começaram a abrir e vão indo, certo? A gente não pode comparar isso com o Brasil, porque com a quantidade de informais que você tem, certo? Por mais, assim, você não pode falar que esse pessoal foi não cidadão e acabou, porque a opção deles é uma opção terrível, certo? Eu não ter comida para colocar em casa para minha mulher, para o meu filho, para o meu marido, para os meus filhos, certo? Ou eu vou arriscar, certo? Eu posso tomar uma série de precauções, mas esse pessoal não tem a opção que tinha uma sociedade alemã, uma sociedade americana que ganha $600 por semana para ficar em casa, certo? Não tinha. Então, a gente tem que se adaptar à nossa realidade. E, logicamente, a carga emocional no início foi muito grande. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. A gente precisava continuar produzindo nesse nosso plano de, até um determinado, até outubro, fechar a fábrica. Mas, logicamente, os funcionários não se sentiam à vontade, certo? Como a gente sabe que as pessoas são diversas e cada um tem uma cabeça diferente, a gente ofereceu para aqueles que não se sentiam à vontade de férias. Tira férias, vai para casa, fica em casa e quem quiser vir trabalhar, venha trabalhar. E o que fez é que a gente conseguiu manter uns 30% da nossa produção. Logicamente, o que manda aqui são os diretos, né? Já no escritório, eu falei no dia 17 de março, pessoal, temos que dar o exemplo, eu vou dar o exemplo, eu vou embora. Eu não volto aqui até que a situação esteja sob controle, porque dá para a gente trabalhar de casa. Graças a Deus, a tecnologia estava num ponto tal que permitiu que todas as empresas trabalhassem nessa condição, e a tecnologia na nossa empresa também tinha evoluído, coincidentemente, para um ponto em que permitiu que todo mundo do escritório fosse para home office. Assim como todas as outras empresas, a gente não acreditava, a gente ia falar o seguinte, vamos para home office, mas vamos trabalhar a 50% da nossa produtividade. Com o passar do tempo, a gente viu que não é isso. E a gente viu que a diferença é pequena. Lógico, a gente precisa de um monte de adaptações e que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. As primeiras coisas que aparecem são coisas do tipo equipamento. A cadeira que eu tenho em casa não é boa, eu não tenho em casa um lugar tranquilo para trabalhar, podemos levar o desktop da companhia para casa. E aí a coisa foi evoluindo, mas nós fomos resolvendo estas arestas, e aí começou o lado humano, o lado de liderança, certo? E aí foi caindo a ficha, certo? Como é que se lidera pelo vídeo? É um troço diferente. Nunca será igual como presencial, mas você pode melhorar a sua liderança extraordinariamente, mesmo estando em home office. Então, a gente começou a conversar entre a gente de falar o seguinte, presencialmente, você tem a linguagem não verbal. Presencialmente, numa reunião, você está vendo todo mundo.
Então, as primeiras coisas que aconteceram, a gente fazia reuniões sem todas as imagens, a gente falou, não, precisa todas as imagens, né? Porque a atenção das pessoas, assim, se está numa reunião e está um assunto que você não está te interessando muito, você vai responder e-mail, você vai fazer outras coisas, certo? O que numa Desliga reunião... a câmera, né, Jorge? Que nem aluno, né? Aluno faz isso, né? Quando ele não quer assistir aula, ele vai lá, desliga a câmera, desliga o microfone e tá tudo bem. Então, nós começamos assim, entre nós, trocar essas ideias. Outra coisa, fazer reunião de cafezinho não é a mesma coisa, mas é importante, porque pelo computador, você pode começar de manhã e ir até a noite, certo? Direto, não jogando conversa fora, só falando de assunto profissional, e isso acaba com as pessoas. No escritório, você tem a parada do almoço, no escritório você vai até a toalete, aí você passa na frente de outras áreas, você vê a pessoa, você conversa com elas, joga a conversa fora, você vê a comunicação não verbal, como é que a pessoa está, aí você acha que tem alguma coisa diferente, você chama a pessoa. Então, tudo isso nós fomos trabalhando, e isto aqui é algo, não somos só nós, e quanto mais a gente olhar o que os outros estão fazendo melhor para aprender com melhores práticas, né? Mesmo agora no retorno, esse retorno será parcial, né? Não será como era antes, né? Vai voltar agora todo mundo para o escritório e acabou. Não, os escritórios tinham uma densidade de pessoas que nesse começo não é possível, então nós vamos ter que fazer rodízio. E mesmo quando tiver a vacina, a gente vai descobrir que tem uma série de funções em que dá para fazer o que a gente estava comentando ontem, home office definitivo, né? Eu acho que este movimento ele é mais forte do que a preferência individual. Preferência individual, eu prefiro ir para o escritório todo dia. É um outro ambiente, eu vejo outras pessoas, no caminho eu vejo outras imagens. Mas tem gente que fala, pô, perder 1h30 por dia no trânsito, me irritando, e não sei o que lá, eu faço muitas outras coisas. Então eu comecei a fazer essa reunião do cafezinho, eu chamei liderança em home office, e ali eu fui conversando com cada uma das pessoas. A minha assistente, ela, eu não comentei com ela, ela que veio falar para mim o seguinte, no primeiro dia, nas primeiras semanas, eu achei que eu tinha que ficar 8 horas na frente do computador. Não podia levantar, certo? E aí me deu dor nas costas e não sei o que lá, tal. Ela sozinha falou o seguinte, eu posso fazer o meu dia mais fluido, eu posso fazer alguns breaks no meu dia, certo? E que com esses breaks eu volto muito mais produtivo. Então, assim, eu insisti para as pessoas, certo? Não é porque se você tivesse um escritório, você chega às 9 e sai às 5, alguma coisa do gênero, que das 9 às 5 você não pode fazer outra coisa, porque como você saía em casa às 8h15 para chegar, você pode começar a trabalhar das 8h15 e fazer um break no meio do dia do tamanho que você quiser. Quer andar com o cachorro? Vai andar com o cachorro. Isso tira o seu estresse, te deixa melhor para quando você volta mais produtivo. Eu estava fazendo mentoria com uma outra profissional da Freudenberg, não da nossa Freudenberg, e ela falando, olha, tem certas coisas que, por exemplo, eu sou mãe de uma criança pequena, então tem uma hora que eu vou lá ajudar ela no meio do expediente. Mas eu completo as minhas tarefas fora do expediente.
e estão completas, não tem problema nenhum. Então, esse tipo de coisa, qualidade de vida, menos emissão de CO2, certo? Isso eu acho que é um movimento que é maior do que preferências pessoais, certo? E eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer 100% home office, de jeito nenhum, certo? Mas vai ter um balanço, e esse balanço vai evoluir com o tempo. Então, nós estamos aprendendo um montão nesse processo, e a gente, por exemplo, cultura, valores, você não passa por um vídeo. É assim, você pode até fazer um esforço fantástico, fazer uma live, uma apresentação, não sei o que lá, mas você passa pelo exemplo, você passa pelas atitudes que você tem no escritório, você passa por decisões que as pessoas presenciam que você toma ao vivo. Né? Então, tudo isso é fundamental. Você falar o seguinte, todos estavam no escritório, agora estão no home office, esse pessoal já tem uma carga de cultura e de valores. Mas, com o tempo, esse pessoal, você vai contratar gente. E você vai contratar gente que você só vai conseguir porque ela vai falar, eu quero trabalhar em home office. Tinha um exemplo que eu vi do Vale do Silício, que os Estados Unidos eles têm normalmente aquelas casas imensas, num terreno imenso, num bairros residenciais e tudo mais. No Vale do Silício, você vai para um apartamentinho e paga uma fortuna, certo? Para viver preso ali num cubículo, certo? Eles já estão entendendo que, principalmente numa indústria digital, certo? Em que você vai trabalhar na frente de um computador, você pode trabalhar no outro lado dos Estados Unidos, certo? Você vai contratar uma pessoa que vai manter a sua qualidade de vida, que vai ter uma qualidade de vida porque vai viver melhor com os filhos, vai poder usufruir do que ele tem lá, não precisa mudar, certo? E com isso você vai ter uma lógica de seleção e de contratação diferente. Agora, você vai ter que ter, no nosso caso, eu falei o seguinte, você vai ter rotação de pessoas, você vai ter algumas que estão definitivamente em home office. Você vai definir, turma, esta sexta-feira não vamos fazer a rotação porque eu quero trazer meu time inteiro e eu vou fazer com o meu time, não um dia normal de trabalho, cada um sentado na sua mesa, fazendo as suas coisas, ou uma decisão, uma reunião aqui, outra lá. Não, nós vamos trabalhar o vínculo das pessoas, o team building, nós vamos trabalhar valores, vamos trabalhar cultura, certo? Isso vai ter que mudar. Isso uma vez por mês é suficiente? Vamos fazer só um time? Como é que funciona? Logicamente, isso aí é alguma coisa que a gente vai desenvolver, que a dona Adriana vai, e todas as RHs, e todos os gerentes, e todos os líderes, e todos os gestores vão ter que trabalhar para, no novo normal, certo? Garantir que isto que é um ponto forte do Office, certo? Você não perca, pelo menos na íntegra, se alguma coisa eventualmente você vai perder, mas se consiga compensar mesmo nessas condições. Agora, só completando o que você falou, quando acabou as férias coletivas, eu achei que muita gente ainda não ia se sentir confortável de voltar. Mas um mês, não sei o período que foi o suficiente para as pessoas começarem a entender que aquele choque inicial não era tão forte, e depois a gente deu um banho sanitário
na fábrica, é o que todo mundo fez, muito álcool gel, máscara, medição de temperatura, espaçamento, distanciamento social, no refeitório, em tudo quanto é lugar, e as pessoas foram voltando e se adequaram e deu tudo certo. Lógico, tivemos alguns casos? Tivemos. Separamos a pessoa, abusamos. Quem será que entrou em contato com essa pessoa? Ah, não importa, manda toda essa turma aqui para casa, certo? Quarentena, vamos acompanhar, teste, para ver o que aconteceu. Tivemos uma primeira onda, todo mundo voltou, os que potencial contato não ficaram doentes. Tivemos uma segunda onda, e aí foi indo. Mas hoje, acho que nós não temos, acho que temos uma pessoa que está no prazo final da quarentena e que nós vamos testá-la de novo para ver se a pessoa pode voltar a trabalhar. Jorge, boa noite. Uma Diga. pergunta, Jorge. Quantos casos vocês tiveram, mais curiosidade, na fábrica? Olha, uns 5 casos confirmados e mais uns 3 que a gente achou que estava em contato. Foram uns 8, né, Adriana? Está no mudo. Estou aprendendo aqui a tirar do mudo. Tá. Na verdade, no total, a gente teve 9 casos, Jorge, 9 confirmados. casos. E não 9 ao mesmo tempo. Teve, voltou, teve, voltou, teve, voltou. Então, a gente ficou, no pior caso, a gente tinha uns 4. Ao mesmo tempo, isso. Ô Jorge, você fez um comentário, assim, vários, né? E eu queria fazer, se me permitir. Claro. Eu acho que esse novo normal, eu concordo plenamente com seus comentários em relação a essa nova realidade home office. Eu acho que todo mundo houve uma quebra de paradigma, né? Porque achava que as coisas poderiam não acontecer e está acontecendo. Já se fala em modelos híbridos, né? A gente tem participado de algumas reuniões aí de não ter 100% home office, mas também não só 100% escritório. Porque aí é mais uma visão minha, tá, Jorge? Eu não sei se isso passou também dentro da Freudenberg. Eu acho que, com relação à atividade, consegue se desempenhar sem problema algum. O que eu tenho visto há uma perda de comunicação. Porque comunicação realmente é uma arte. Então, a gente trabalha por unidades de negócio, etc. Você vê que a comunicação ela não flui de uma esfera a outra. Então, muitas vezes a gente entrava em alguma reunião, o assunto já tinha sido discutido, mas determinada pessoa não estava naquela reunião. Então, isso eu acho que é o grande, na minha humilde opinião, é o grande problema que eu vejo com esse distanciamento. Porque, claro, todo mundo, né, ainda mais em função da crise, correndo atrás para tentar entregar aquilo que se podia, e cada um fazendo o seu trabalho. Então, o gestor liderando a sua equipe, buscando o resultado, outro gestor liderando a sua equipe, e essa informação ela não foi disseminada de maneira uniforme, então se perdeu durante o processo. E não sei se isso você sentiu também nesse sistema de home office, né? Não sei, agora eu abro só para você poder sentir alguma coisa nessa linha também. Então, eu acho que é o novo normal. Certo? E assim, a gente vai precisar criar uma série de ferramentas para que o antigo normal e o novo normal não tenham uma perda de produtividade. Eu estava assistindo um webinar da IBGC, que era uma profissional da B3, Mercado Financeiro, e a presidente da SAP. E a presidente da SAP estava falando, olha, é uma empresa digital. Uma empresa que devia estar mais próxima do que a Freudenberg, que faz peças mecânicas, né? E ela disse, olha, primeiro, não imaginava que funcionaria tão bem. Segundo, eu tenho clientes no país inteiro. Antigamente, a gente pegava uma equipe
com as especialidades e ir até o cliente, né? Isso teve que mudar. E ela falou que o resultado foi fantástico, porque você consegue transmitir tudo o que você quer transmitir sem a necessidade de achar buracos na agenda para você viajar até Santa Catarina com um grupo inteiro. Então, para você conseguir coordenar a agenda do cliente com a agenda da sua equipe é complicado, certo? Então, ela disse que as reuniões são muito mais frequentes e com excelentes resultados. Aí ela falou, tem uma coisa que não funciona, que é o lado da criatividade. E aí, o moderador da webinar era um cara desse laboratório de inovação. E que ele tem uma ferramenta que chama Sprint. Eu nunca tinha ouvido e eu entendi pelo pouco que ele falou. Você pega 4 grupos, dá o mesmo problema, trabalha uma semana inteira e no final, na sexta-feira, os 4 grupos apresentam para os outros. E ele falou o seguinte, lógico, tudo isso é profissional, post-it na parede, e não sei o que lá, brainstorming, papapá. Ele falou, deu muito bem. Não teve perda de eficiência, que o processo foi tão bom quanto o presencial. Aí, o que eu estou provocando? Nós temos a nossa melhoria contínua. A nossa melhoria contínua, que é do sistema Toyota de produção, você faz reuniões, você começa na segunda-feira, você transmite os conceitos do sistema Toyota de produção, depois você pega o problema que foi escolhido anteriormente, com um grupo multidisciplinar, você cria uma solução. A gente começou há muito tempo atrás com problemas de chão de fábrica. E tínhamos alguma dificuldade de fazer isso no escritório. Recentemente, nós treinamos 2 enablers para fazer melhoria contínua no escritório. E, olha, o resultado que a gente está tendo, que é inicial, certo? Porque a cada um que você faz, você aprende mais, a liderança desse processo aprende mais, os participantes aprendem mais. Os resultados são muito bons, muito bons. E o que eu provoquei para uma líder desse processo, falar assim, faça um via Zoom, GoToMeeting, que ferramenta você quiser. Vamos fazer remoto. E vai ser um processo, o primeiro vai ser pior que o segundo, que vai ser pior que o terceiro e assim por diante. Certo? Mas não há impeditivo. O que a gente tem é que enfrentar e fazer melhoria contínua até nisso. E as pessoas vão se acostumar. E esse processo, ele é interessante porque, como eu te disse, ele pega profissionais de diversas áreas diferentes. Pega profissionais da área em que a gente está fazendo a melhoria contínua, mas pega profissionais de outras áreas. E aí, é reunião de time. Certo? As pessoas vão ter que colaborar. E assim, a gente vai ter que aprender quais são as ferramentas necessárias para que essa colaboração ocorra mesmo via vídeo. Jorge, um aspecto que eu tenho ouvido bastante é, puxa, antes nós não tínhamos muita oportunidade de participação. E agora, à distância, as pessoas estão participando mais. Algumas pessoas estão percebendo isso. Você sente a mesma coisa? Só que antes de você responder, eu queria só falar o que temos lá no nosso chat, tá? O Peter, conhece o Peter, né, do SAE? Claro. O Peter está mandando um abraço, está falando que está gostando muito da troca de ideias. O Ricardo Carmona também é professor no Senai.
está dizendo que está show, e ele está perguntando se você acha que a eletrificação no Brasil já demanda a formação de profissionais. Caso sim, em qual nível de formação? Técnica ou nível superior? A Margarete, ex-Bradesco, diz que quais são os impactos positivos para a empresa e funcionário com este novo cenário? Eu acho que tem um pouco a ver também com a minha pergunta, né? E a Denise está perguntando se o bate-papo está sendo gravado. Em princípio, nós respondemos que não, mas nós temos aqui o André. Eu acho que o André também poderia nos dizer se está gravando ou não, André. Você pode nos responder? Deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que está sendo gravado, mas depois eu confirmo para vocês. Pode falar, Jorge. Então vamos lá. Eletrificação. Eu vou dar um exemplo mais drástico. A Freudenberg tem a nossa Freudenberg tem uns 10 mil funcionários, certo? Adriana? Adriana saiu. Muitos funcionários, certo? Não sei não, tô aqui, gente. Nossa, a Freudenberg, você tá falando... FST. Isso mesmo. De 10 a 15 mil funcionários, Jorge. Grande parte desses funcionários, em diversas áreas, são engenheiros mecânicos. E a empresa está desenvolvendo bateria, a empresa está desenvolvendo... Adri, desliga seu... A empresa está desenvolvendo célula de combustível e assim por diante. E numa reunião, num conselho estratégico, a gente falou o seguinte, olha, no futuro a gente vai precisar muito mais elétricos e eletrotécnicos do que mecânicos, certo? Isso, uma questão. A outra questão é o seguinte, por que inteligência artificial, que começou na década de 50, ou talvez no fim da década de 40, só está trazendo resultado agora? Número 1, pela capacidade dos computadores. E número 2, pela nuvem. Por exemplo, um técnico em radiologia, ele estuda e olha raio-x a vida inteira. Você põe um computador, antigamente você trazia a chapa para casa, né? Outro dia eu estava jogando chapa fora, né? Chapa para casa, hoje em dia ela está tudo na nuvem. Estando na nuvem, um computador com inteligência artificial acessa isso. E acessando, certo? Ele acaba aprendendo como é que faz o diagnóstico, certo? Agora, estas universidades que estão desenvolvendo, estes profissionais que estão desenvolvendo inteligência artificial, a maioria deles criou empresas de educação à distância. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que o que eles estão desenvolvendo, que vai ter um impacto violento na humanidade, vai ter um impacto negativo também na transição. E estas empresas de educação à distância, eles desenvolveram o que o pessoal chama de nanodegrees. Então, o que é? São conhecimentos que complementam a sua formação. Você não vai sair, olha, eu sou engenheiro mecânico, agora eu vou entrar na faculdade para estudar engenharia elétrica, eletrotécnica. Não, porque quando você acabar o curso, você já está ultrapassado. Porque a coisa vai evoluir numa velocidade muito grande. Então, o que eles falam é que você tem que ir melhorando o seu currículo em pequenos steps, pequenos passos, certo? E
este processo é um processo complexo, porque quando você fala que você vai pegar uma força de trabalho que provavelmente tem uma curva normal e que tem aqueles mais seniors, certo? Mas que ainda não estão se aposentando e que têm dificuldade em aprender coisas novas, certo? E vai ter que mudar muita gente, certo? Então, por que eu fui por esse caminho? A gente sabe que o Brasil adota tardiamente tecnologias novas. Por quê? Porque é um país pobre, é um país não tão desenvolvido, e você não consegue trazer na mesma velocidade que você leva as tecnologias para outros lugares. Então, a eletrificação vai demorar aqui, manufatura 4.0 vai demorar aqui. Mas, se você esperar um tempo, como essa reeducação do pessoal demora, talvez seja tarde. Então, acho que precisa começar. O Brasil, a sociedade brasileira, eu até achava estranho, mas aprendi a entender, está investindo muito em inovação. E eu falava o seguinte, olha, grande parte da indústria é multinacional, inovação não vai ser feita aqui, vai ser feito fora, e não sei o que lá. Mas isso é o embrião de uma indústria que a gente pode ter no futuro. E a gente precisa estimular esta consciência de que o futuro depende da inovação, depende de novas ideias, certo? Para se preparar para o futuro. Então, esse esforço que está sendo feito, eu acho que ele vai dar pouco resultado a curto prazo, mas é uma semeadura que a gente está fazendo para o futuro. E precisa criar esta mentalidade. E é bacana que a sociedade civil que está investindo mais nessa direção, e não o governo. E é bacana que, de algum modo, não está diretamente ligado com a inovação, mas a sociedade civil fala o seguinte, não, a gente precisa mudar a nossa política de meio ambiente. Certo? A sociedade não está de acordo com o governo nessa política de meio ambiente. Então, mesmo que demore, eu acho que a gente tem que estimular pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que estimular que engenheiros se formem e tenham empregos como engenheiros, que eles não precisem ser gestores mesmo, em alguns casos, não tendo habilidade, ou que virem suco, ou que virem banqueiros. Então, a gente precisa, se a gente quer um país melhor no futuro. Se virar um banqueiro, tá bom, né, Jorge? Hã? Se virar um banqueiro, tá ótimo, né? Então, mas assim, nós não somos uma Suíça que vai ter um país com uma qualidade de vida adequada só com bancos. Banco é intermediário. Sim. Então ele precisa onde investir. E aí ele precisa ter uma indústria. Eu sempre falo isso, os dois aqui eventualmente vão lembrar. A minha aula inaugural na faculdade foi com Figueiredo Ferraz, que tinha sido prefeito de São Paulo. Ele tirou um relógio metálico e ele falou o seguinte, sabe quantas toneladas de minério de ferro eu tenho que exportar para importar esse relógio? Muitas. Vocês estão aqui para mudar essa realidade. Então, em vez de exportar grãos e produtos extrativos, vocês têm que desenvolver uma indústria, certo? A gente está 40 anos depois, talvez no estágio pior, dependendo muito mais do agronegócio. Não tenho nada contra
a gente tem que extrair toda a riqueza do agronegócio. A Embrapa maravilhosa, que desenvolve inovação, tem que extrair tudo isso. Mas a gente precisa ser competente o suficiente para desenvolver uma indústria mundial. A gente tinha aqui Gradiente. Gradiente dominava o Brasil. Como ela foi tímida e ela não quis atacar o mundo, hoje não existe Gradiente e a gente compra Samsung, LG, Sony e assim por diante. Então, uma das coisas que eu sei que é uma tarefa impossível, uma utopia, mas no Sindipeças, a gente tem que abrir os olhos das pessoas que se satisfazer com o mercado local não basta, você não vai sobreviver. Se satisfazer só exportando através do mercado local não basta. Você precisa, lógico, esse é um processo de décadas, não é um processo, não, amanhã eu vou botar uma fábrica lá fora. Não é assim. Mas, se você pegar Maxion Wills, se você pegar Randon, Fras-le e uma série, Marco Polo, uma série de empresas, eles são exemplos de empresas que foram conquistar o mundo e têm uma posição hoje extremamente forte. Nós temos que estimular esta vontade do empresário brasileiro de ser maior do que simplesmente um fornecedor brasileiro. Vamos lá. O que eu não respondi? Eu respondi a primeira. A Margarete da formação. Ela perguntou como que esse processo agregou para a empresa e como agregou para os profissionais. Depois dessa resposta, eu acho que seria, como já são 19h26, aí a gente abre para as perguntas e depois o encerramento. Olha, Margarete, eu acho nós estamos apagando o incêndio por enquanto. Então, a gente está identificando problemas e, lógico, os problemas que aparecem são maiores e a gente vai resolvendo. Então, desde coisas simplórias do tipo, eu vou ter que, se eu vou trabalhar uma parcela do meu tempo em home office, eu tenho que ter um kit home office. Porque nem todo mundo tem internet rápido o suficiente em casa, nem todo mundo tem uma cadeira que permita ela ficar horas sentadas e ergonomicamente sentada, e assim por diante. Precisamos garantir. Graças a Deus, do lado do equipamento, todo mundo tem laptop, com o ramal da companhia caindo no laptop, você atende aonde você estiver, estando no escritório ou em casa, ou num cowork, sei lá eu, se você não tem sossego em casa e vai buscar um cowork para trabalhar. Então, tudo isso a gente está adaptando. Agora, estas questões que foram colocadas de como é que a gente entrosa os times para que não fiquem feudos, tudo isso vai ser uma experiência que a gente vai desenvolver. O que a Marli falou, eventualmente, numa reunião, a gente, num Zoom, no Go Meeting, a gente consegue colocar mais pessoas e a gente consegue estimular que mais pessoas participem. E isso, cada vez mais, no desenvolvimento dos conceitos de liderança, cada vez mais isso vai ser mais importante. A diversidade nos times, cada vez mais importante, certo? A gente tem o mau costume de, quando entrevista um candidato, aquele que dá as respostas iguais às suas, você se sente mais confortável. Olha lá, o cara tem a mesma resposta que eu. Puxa vida, será que é isso que a gente precisa mesmo? Será que a gente não precisa uma pessoa como o Bicalho, certo? Que traz uma visão diferente? É fundamental. Assim, quanto mais gente questionar a ideia média, melhor.
Porque a gente analisando por que essa pessoa está questionando, a gente abre a cabeça da gente e o nosso análise, o nosso raciocínio fica mais amplo. Então, olha, a gente está no início de um processo que é muito grande, certo? E que muitos livros serão escritos sobre esta transformação que está se iniciando e muitos team buildings e muitas consultorias serão contratadas para nos ajudar a implementar mais rápido essas novas teorias. Respondi, Margarete? Margarete, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, viu? Respondeu? Eu não leio Libra. Respondeu sim, muito obrigada. Ô Bicalho, e aí, gostou, hein? Você viu que reconhecimento em público tem algo a dizer? Eu tenho, na linha do que ele falou, eu falei, tudo depende do que ele quis dizer, na verdade, né? Que eu questiono muito. Positivamente. Positivo, eu sei, eu estou brincando. Mas aproveitando que a Marli me chamou aqui, Jorge, você entende que a confiança não é fundamental nesse papel estratégico, não apenas em relação à pandemia, mas em relação a tudo que você falou? Você não acha que falta confiança do empresário com o governo, do governo com o empresário, do empregado com o patrão? Você não acha que falta confiança? Porque me parece que muita coisa existe, mas sempre há muita burocracia para que a coisa funcione. Então, vamos lá. Eu respondendo diretamente o que você colocou. Você queria me fazer chorar. Porque há 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, o Brasil era o país do futuro. Hoje, nem mais a gente fala isso, né? Assim, nem mais a gente acha que essa sociedade tem jeito, né? Mas é uma realidade. Agora, fora este lado de que ser uma sociedade super complexa, que ainda tem uma democracia, que eu não vou nem falar para o lado de maduro, não é questão de ser madura, ela é uma democracia fraquíssima, porque grupos tomam conta do governo, certo? E você não tem ferramentas para fazer nada, certo? O Lava Jato é uma prova disso. Decisões que são absurdas, tomadas ou no Congresso ou no Supremo, que você vê que o pessoal ali está tratando de questões pessoais e que não dá nada para fazer. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos voltar para a empresa. Ganhar confiança de cliente é obrigação nossa. E independente do cenário que a gente esteja, a gente tem que fazer isso, e fazer isso para valer, certo? Muita gente faz isso para inglês ver, certo? Então isso tem que ser para valer. Adquirir a confiança dos colaboradores também é uma tarefa sem fim, porque isso não é um processo que você fala o seguinte, fiz uma ação e todo mundo me confia em mim. Não, eu preciso adquirir a confiança das pessoas, o que por vídeo isso não é possível, certo? Vai ter que ser presencial, vai ter que ser, você vai ter que investir nisso muito, e depois você tem que manter essa confiança, porque ganhar a confiança demora um tempão, certo? Precisa de experiência, precisa de vivência. Perder uma hora para outra. Só você fazer uma coisinha errada que não esteja alinhada com o seu discurso, já foi. Certo? Então, eu acho que assim, confiança. Você é testemunha na sua carreira, na Freudenberg, que os times mudam. Mudam por muitos motivos. Pessoas saem da empresa, as pessoas são promovidas, e assim por diante. E a cada movimento disso, você
que tinha um determinado nível de entrosamento e confiança, e não é confiança do líder com os liderados, é confiança entre pares, e cabe aos líderes desenvolver a confiança entre pares, essa confiança cai de nível, porque você vai enxertar uma pessoa nova, que é nova no time, e que é selecionada pelas realizações que ela fez, certo? Ela vai se entrosar no time? Não. Aí você vai colocar uma pessoa diversa, aí vai ter alguém no time que fala, não, traz alguém alinhado, e não sei o que lá. Então, é uma construção permanente, certo? Eu vou lembrar de novo do caso do Vilela. Rodrigo Vilela era um dos nossos executivos que cuidava de vendas das montadoras. Aí no grupo Freudenberg pintou uma vaga de presidente de uma companhia. E eu e a Freudenberg e a Adriana participava disso, a gente tinha oferecido um outro profissional que a gente tinha contratado, porque a gente tinha planos de crescimento, aí veio a recessão e tudo mais. Aquela oportunidade para essa pessoa ocupar um cargo que seria vago no futuro, não apareceu, a gente falou, olha, eu não tenho lugar para ele aqui, eu estou oferecendo ele. Aí quando ofereceram esse caso de presidente, alguém perguntou, esse profissional serve? Eu falei, ele não, o chefe dele. Ah, ok, o chefe dele. Aí começaram, vamos conversar internamente aqui entre as empresas, depois a gente volta a conversar. Aí fui até meu chefe falou com a RH da companhia e eu levei um puxão de orelha. Ô Mérico, como é que você está tirando um talento da nossa empresa, certo? E oferecendo para uma outra empresa do grupo? Eu falei, olha, o meu contrato com ele e com todos os meus profissionais é maior do que a minha dificuldade de repô-lo. E o fato de eu mostrar para todo mundo que eu dei oportunidade para ele e eu tive que buscar uma substituição, tem um efeito no time muito maior do que a perda que eu vou ter, porque eu vou ter que trazer uma pessoa nova que vai ter que chegar no nível de entrosamento que ele tinha e de produtividade que ele tinha. Ah, peraí. Voltou lá para dentro? Ligou outro dia para mim. Tem aqui no perfil dele que ele aceita um cargo internacional, verdade? Checa lá com ele, mas não diz nada. Rodrigo, tá aqui no teu perfil que você está interessado em um quadro internacional, é verdade? É verdade. Volto lá. Esse foi o cara que foi para um cargo lá fora, de uma área diferente, maior do que a Freudenberg no Brasil, e voltou como CEO de uma outra empresa. Então, isso aí é um exemplo de que a gente precisa estar disposto, às vezes, a ir contra algumas pequenas regras por valores que são os valores da companhia, mas que, eventualmente, eles são interpretados de um outro jeito. Então, esse tipo de coisa faz com que os times mudem e que o nível de entrosamento do time mude, que a diversidade do time mude e que você tenha que trabalhar continuamente. Agora, o que eu falei, a quantidade de gente que a gente mandou para fora, em todos os níveis, é uma prova de que a gente não errou muito em seleção
seleção não basta, a gente não errou muito em desenvolvimento das pessoas e a gente não errou em criar confiança. E o mais importante, não foi porque eu falei que aquela pessoa é boa e eles engoliram. Não, eles aprenderam a confiar também. E aí, nesse ponto, eu volto para dois casos. O Alexandre e o Marcelo, que 2 anos antes dele ocuparem a posição que eles ocuparam, eu falava, a pessoa está preparada, a pessoa está preparada, a pessoa está preparada. Levou um tempo para eles entenderem o que estavam mesmo. O que mais? Eu acho que você respondeu e respondeu com exemplos. Adriana, você viu, né? Foi também aí para você um elogiozinho, né? Eu aceitei como sendo um elogio. Eu também. Indireto, mas eu aceitei. Eu também. Ah, mas ela Aliás, sabe... é o Jorge, né? É o Jorge, né, Adriana? Né, Bicalho? Ela sabe o quanto eu confio nela e que se mais pessoas a conhecessem, eu já teria perdido-a. E se eu estivesse em outro lugar, eu não posso falar isso para ninguém, eu levava ela. E o Alexandre também. O Alexandre é uma pessoa, como CFO, absolutamente confiável, criativo, de vez em quando traz umas ideias que eu preciso coçar a cabeça, né? Mas eu acabo crescendo nesse processo. Eu já disse para o Bicalho, Adri, fecha só um pouquinho aí. Eu já disse para o Bicalho e repito, né? Vira e mexe eu falo dele em sala de aula, né? Sempre menciono. Verdade, Bicalho. Sempre menciono você como a época, né? A época, quando você tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? O quanto que você era um articulador do grupo, né? Quando nós estávamos fazendo aquele trabalho, né, Adri, de team building, o quanto que você agregou. Né? Então, eu sempre trago esse exemplo e falo de você. Alexandre, não sou só eu que tenho amigos generosos, hein? Tá vendo? E eu não sou amiga dele, tá? Não sou amiga dele. Né, Bicalho? É verdade. Trabalhamos juntos, mas não somos amigos. Gente, olha, eu quero muito agradecer, Jorge, e queria perguntar para as pessoas aí, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e se dirigir. Peter? Valeu ou eu só falei lugar comum? Não, eu acho que valeu muito, era o que eu queria. Eu acho que tem que falar o que está rolando, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. Eu acho que agregou muito, sim. Eu acho que traz algumas formas de lidar com esse novo normal, né? E vocês não lidaram só com o novo normal, vocês já vinham de um outro enfrentamento, né? Então, eu acho que agregou bastante. Eu só tenho a agradecer. O Peter está escrevendo... Foi um tsunami depois de um terremoto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jorge. Abre sua câmera aí, Marcinha. Ó, não vai me encostar na parede como ela falou que podia, hein? Ô, Marli, não tá. Tá bom. A câmera, ela não tá pegando a minha imagem, então. Tá bom. Ele colocou muita questão da confiança, né? Ela está relacionada à cultura da companhia, isso ficou bem claro. E, Jorge, você acredita, porque como vocês estão em diversas partes do mundo, pelo que eu entendi, essa cultura, ela é construída quando você faz essas indicações de profissionais para outras unidades, né, até para fora. Você acredita que essa cultura, ela não consegue ser disseminada em todas as unidades da Freudenberg pelo mundo? Como que você enxerga isso? Ou a cultura da tua unidade é pautada em quê? Em que você acredita que a cultura de uma empresa ou a cultura da sua unidade, ela é construída?
Olha, o processo de cultura da Freudenberg, ele foi maravilhoso e foi muito bem feito. Eu participei da definição dos valores e do texto de cada um dos valores. Eles reuniram profissionais do mundo inteiro para criar esses textos. Veio um alemão que não falava português, se reuniu com o grupo de responsáveis aqui, e a gente foi falando para ele como é que a gente tinha traduzido, e ele falava, mas vocês estão dando esse sentido na tradução? Então, eles foram muito cuidadosos, eles cascatearam isso diversas vezes, eles criaram fóruns com grupos mais amplos para discutir. Eu me lembro, no nosso grupo, alguém falou lá, mas se eu não pagar propina na Petrobras, eu não vendo. E o grupo inteiro falou, não venda. Não venda. Na minha empresa, porque de vez em quando a gente fala de todas as empresas do Grupo Freudenberg no Brasil, e depois a gente fala da liderança macro da minha empresa. O chairman of the board da empresa conversou com a gente e deu uma série de exemplos de como viver os valores. E ele deu um exemplo que ele falou, eu tenho um sócio na Índia. Casamento na Índia é de dias. Fui lá para o casamento, não sei o que lá. Aí quando eu estou indo embora, no meu quarto tem um pacote, um embrulho. Peguei minha mala, peguei o embrulho e fui embora. Quando cheguei na Alemanha, era um tapete maravilhoso. Aí ele pensou lá com os botões dele, se eu devolver, eu vou estar sendo agressivo com o meu sócio. Não posso. Mas eu não posso aceitar isso como um profissional da Freudenberg. O que ele fez? Ele tem o prédio lá da administração, é um prédio bonito, grande, ele pôs no hall de entrada da empresa, certo? Tirou uma fotografia e mandou. Olha, Freudenberg agradeceu muito o presente que vocês deram. E ele deu uma série de outros exemplos, do tipo, uma máquina na Argélia de extração de petróleo, a hora parada, $1 milhão, e você precisa de um retetor de 20 dólares. Enfia no bolso e vai para lá. Não. Manda por SEDEX, porque os caras sabem como lidar com isso, tal. Então, eles fizeram um processo que eu nunca tinha visto na vida. Agora, respondendo a avatar da Marli, porque está escrito ali Marli Oliveira, valores são ideias. Ideias são interpretadas. Então, cada gestor vai interpretar de uma maneira. Alguns rigorosamente, outros menos rigorosamente. Certo? Eu sou um babaca orgulhoso. Certo? Então, eu não entra CD pirata na minha casa. Assim, eu não estou dizendo que quem deixa entrar está errado. Para mim não é válido, porque onde está a fronteira do certo e do errado? Essa fronteira fica fluida, certo? Daqui a pouco eu vou me candidato e pego propina da Odebrecht para pagar a campanha. E aí os valores vão para o vinagre.
uma das questões que são chave entre eu e o Bicalho é que a gente não precisa conversar, a gente não precisa alinhar isso. E a gente sofreu pressão de muita gente falando o seguinte, ó, estão perdendo negócio. Estão perdendo negócio. Então, os valores são únicos. A empresa central tem que... A empresa mais longeva é a Igreja Católica, né? E ela reza a missa toda semana, mais de uma vez por semana. As empresas precisam rezar a missa dos valores, da cultura, sempre. E a gente faz, e vamos fazer daqui a pouco, pesquisa sobre aderência dos valores, da cultura, fundamental, certo? E certeza, a maneira pela qual a gente interpreta e usa os valores é diferente de todas as outras plantas. E no Brasil, como nós temos uma cultura permeável, certo? Pode ser que em outras empresas essa interpretação seja muito mais fluida. Então, depende do profissional. Depende do profissional. E assim, eu não estou falando que o cara que vai me suceder vai ser pior do que eu, ou melhor. Assim, ele vai ter uma gestão diferente. Ele vai seguir esses valores e essa cultura diferente. Certo? Não vai ser exatamente, vai ter pontos que será pior, será pontos que será melhor, mas cabe à empresa e nós, como gestores, de estar trabalhando isso, e principalmente, como eu falei, na liderança pelo exemplo, certo? Para que todo mundo entenda o que você quer transmitir. Respondido? Respondido. E na minha casa também não entra CD pirata. Eu fiz um curso no IBGC outro dia e eles exageram na ética, porque se você abrir uma portinha, dá problema. Então a carga ali, e assim, de certo modo, eles eles se comportam como se a sociedade nossa fosse perfeita. E aí, no meio do curso, eu falei, olha, muito legal tudo isso, mas assim, como é que você faz com pessoas que compram disco pirata nessa sua ética? Como é que você faz com empresas que esperam o próximo refis para ter o benefício do imposto? Puta, um cara que estava no curso lá levantou, ficou bravo demais comigo. Tiradentes foi esquartejado, porque desde aquela época a cobrança de imposto era exagerada e era 20%, agora é 37%. Eu falei, calma. Mas está errado. Não vai pôr a culpa nisso. Para você falar assim, eu me comporto de acordo com o que os outros se comportam. Então, assim, vamos sonegar todo mundo. Então, assim, eu aceito, eu vivo nesse mundo, mas eu faço as minhas escolhas, certo? E trabalho por elas. Né? Tento convencer todas as pessoas. Às vezes as pessoas me ensinam que algumas das minhas ideias não são perfeitas e eu tenho que mudar e mudo, certo? Mas as minhas convicções eu as defendo com paixão. É verdade. Obrigada, por isso que você... O Márcio, ele responde o motivo pelo qual eu convidei para essa primeira webinar. Jorge. Muito interessante, todas as colocações e todos os exemplos, né, Maria? Com certeza. A Márcia, ela não é meu avatar, ela é meu alter ego. A gente pode fazer um webinar só para discutir a diferença. Sim. Gente, olha, Bicalho, foi um prazer, Adri.
Márcia Adri foi aluna nossa lá da Metodista também, sabia? Olha lá. Então, eu não estou conseguindo entrar, né? Minha câmera não está, mas de que turma será? Da mesma? Foi antes, né, Adri? Foi antes. Bem recente, acho que tem uns 2 anos que eu me formei. Foi agora. Foi agora, recente. Não, de 2000, então... Sou de 2005, ó. Eu me formei em 2005. Eu sou de antes, então deixa para lá. Ela é mais velha, deixa quieto. Gente, muito obrigada, viu, para quem esteve aqui conosco. Adri, obrigada. Bicalho. Estou vendo Odete. A Odete, ela era secretária do presidente da ENDE, lá em Santa Catarina. Trabalhei muito tempo com ela. Também fizemos team building, né? E tínhamos aqui algumas pessoas que tiveram que ir embora porque foram dar aula. O Peter está aqui. Peter, inclusive, manda um abraço e agradece, tá bom? Jorge, um super abraço, tá bom? Muito obrigada e um beijo na família, nas netas, Adriana, Ana Heloísa, e um beijo a todos. Muito obrigada por vocês Muito estarem obrigado. aqui. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.